O especialista em clima, Mário Marques, é convidado deste jornal. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. À SIC Notícias, ouvimos o Primeiro-Ministro dizer aqui nesta entrevista ao Expresso que nos devemos habituar a ter incêndios diferentes a partir de agora. Faz sentido esta afirmação do Primeiro-Ministro? Na minha opinião, não faz sentido. Na minha opinião, nós temos que nos habituar ao tipo de ordenamento de território que temos, ao tipo de monocultura que temos. Habituar ou mudar? Habituar, porque infelizmente não temos hipótese de ter outro tipo de comportamento ao longo destes últimos 30, 40 anos, em que, sucessivamente, ano após ano, década após década, é sempre os mesmos motivos. Falta de meios, difíceis acessos e condições atmosféricas difíceis. Em todo lado há condições atmosféricas difíceis. Lembro que a Califórnia, a Grécia e outros locais, no caso da Europa, como o Norte da Europa, tiveram incêndios. Só que eles não têm uma atitude proativa, aliás, eles têm uma atitude proativa, aquela que nós não temos. Eles, durante o inverno, fazem um trabalho de casa. E, além disso, há toda uma situação conjuntural, quer política, quer a nível económico, que se agrega e que anda à volta dos incêndios. Mas, a nível de alterações climáticas, poderá haver propensão para haver um aumento, e está-se a verificar, de incêndios desta natureza. Claro que depois terão que ser investigadas todas as situações, a fundo, o porquê de acontecerem incêndios tão extensos e incontroláveis durante tanto tempo num território tão pequeno como o nosso. Mas estas condicionantes relacionadas com as alterações climáticas não explicam parte do que está a acontecer? Sim, penso que sim. Não explicam parte do que está a acontecer porque, basicamente, todos os outros países da Europa, se tivessem tido verão que nós temos tido, ameno, atípico, mais úmido que o normal, sobretudo nos 2 primeiros meses, não teriam incêndios como tiveram. A Grécia teve aquele incêndio porque naquela região em particular já não chovia há 45 dias consecutivos e tinham estado temperaturas acima dos 35 graus. Portanto, condições ótimas para, caso existam ignições, uma propagação muito rápida. Não foi o caso em Portugal, muito embora este incêndio de Monchique tenha começado precisamente naqueles dias atípicos que marcaram o arranque de agosto. O Mário Marques prevê que se possam repetir condições destas este verão em Portugal? Eu penso que não. Este tipo de condições que aconteceram no outro fim de semana foram condições atípicas e que estão a acontecer com maior frequência nos últimos anos. Isto é, em vez de termos 2, 3 semanas com calor consecutivo, 35, 36 graus, a 38 graus mesmo no Alentejo, nós estamos a verificar que existe cada vez uma tendência para oscilações de grande amplitude. Uma semana está mais fresco, outra semana está extremamente quente e há subidas muito, muito repentinas e abruptas da temperatura. Obviamente que depois existe um aproveitamento também desta situação para que a ignição, muitas das vezes, é provocada, causas naturais, insisto, é só trovoada, de resto é negligência ou propositadamente são efetuadas. E, claro, é nestas condições extremas, sabendo que o vento depois irá estar forte, eu acho que quem provoca incêndios muitas das vezes tem um pouco o lado meteorologista. E consegue prever e saber quais são as condições ideais para que os incêndios ganhem esta dimensão. Falava deste caso do arranque do último fim de semana. Com estas temperaturas muito altas, com descidas também muito abruptas, dizia o Mário que isso não deve acontecer agora no resto do verão. Eu penso que não. Iremos ter nos próximos 10 dias temperaturas boas, agradáveis de verão, normal para a época. Poderá existir uma situação no próximo fim de semana, sobretudo a partir de sexta-feira, dia 17, um aumento temporário das temperaturas, em alguns locais pode chegar aos 39, 40, mas é por 1 ou 2 dias e será sempre submetido mais para o Alentejo. E com picos no calor, mas com noites mais frescas, como é normal. Exatamente, como é normal. E com umidade relativa mais elevada, com nevoeiros matinais, sobretudo na faixa costeira ocidental. E o que acontece é que não existirá uma intrusão de ar seco e quente vindo do Norte de África. Como aconteceu no início de agosto. Será mais um ar mais úmido do Golfo de Cádiz e mesmo também ali do sudoeste das Canárias, que poderá afluir um pouco para a região norte. Portanto, teremos um verão normal, como se diz. Será um verão normal, com dias quentes, com as noites, com aquela possibilidade de podermos arrefecer. Vai ser assim em agosto e setembro? Setembro, eu penso que setembro será já ligeiramente diferente do que foi no ano passado e mesmo em 2016, onde tivemos um prolongamento de verão até novembro. Eu acho que este ano não existem muitas probabilidades, na minha análise de previsão sazonal, e considero que será um outono mais atípico, isto é, mais normal,
não é? Do que tem sido nos últimos anos. Habituados. Exatamente. Vamos ter verdadeiramente uma meia estação? Eu penso que sim, penso que sim. Penso que o outono será uma estação mais chuvosa, mais tempestuosa do que tem sido nos últimos 10 a 15 anos. Algum padrão climático do atmosférico no Atlântico e também na corrente de jato, a nível do comportamento da corrente de jato, predominam uma situação em que existe a probabilidade de uma corrente mais zonal, isto é, vinda dos Estados Unidos, que possa mergulhar pelo Atlântico, um anticiclone um pouquinho afastado e que permita o mergulho das depressões. O mesmo não sei se passará na Europa, porque a Europa poderá continuar com este padrão, com algumas oscilações, mas eu penso que poderá haver um predomínio ainda de alguma secura, podemos assim dizer, e de algum comportamento atípico. O que é que está a acontecer na Europa, sobretudo no norte da Europa, que estão a ter temperaturas de que não há memória? Não há registro. De facto, isso tem a ver com um anticiclone estático, que se centrou sensivelmente entre Bulgária e a Escandinávia, que está a injetar todo aquele ar de sul vindo da Grécia, e esses anticiclones estacionários ou estáticos normalmente são predominantes nas superfícies terrestres e são mais durante o inverno. Mas durante o inverno nós temos injeção de ar frio. No verão temos a injeção de ar quente porque como existe um fluxo no sentido de ponteiros de relógios, vai buscar todo aquele ar que está no leste ou sudeste da Europa, mesmo até do Médio Oriente, passa pela Turquia, pela Grécia e, portanto, vai até à Escandinávia, que está a acontecer. Só que eles não estão preparados para essas situações. Inclusive há relatórios da União Europeia e de especialistas a indicarem que as regiões do sul da Europa irão sofrer mais com as alterações climáticas. Eu penso que as do norte podem vir a sofrer mais do que nós, porque não, quer geneticamente, quer em nível de edificado e de condições de vida e de qualidade de vida, não estão habituadas a este tipo de situações de calor. É isso que lhe ia perguntar. Quando falamos de alterações climáticas, percebemos que nós, Península Ibérica, Mediterrâneo, seremos um dos grandes centros dessas alterações. Este ano o que estamos a ver é exatamente a Europa do Norte a ser confrontada com este tipo de situação. A Europa do Norte e mesmo a Europa de Leste, Sudeste, Bulgária, Roménia, Croácia, Sérvia, Eslovénia, estão a ter temperaturas acima de 37, 38 graus com muita facilidade e uma quantidade de número de dias muito grande a nível de acumulativo. O que é que acontece? Pelo contrário, a Europa Ocidental, ou neste caso sudoeste da Europa, que abrange um pouco também as Canárias, Madeira, Açores e Portugal, nós temos tido um verão que é o contrário, isto é, que deveria de ser para os países do Norte, não é? E não estão a ter, obviamente. Mário Marcos, vamos aproveitar então nós o verão enquanto ele existe e como está previsto no calendário. Muito obrigada por ter estado nas notícias. Uma boa tarde.